Mas assim, ninguém é digno. Deus continua te abraçando apesar do seu pecado. Deus continua te amando apesar do seu pecado. Deus continua estando com você todos os dias apesar do seu erro. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que grande alegria ter você aqui nessa quinta-feira para ouvirmos junto aquilo que Deus tem para revelar para nós através da sua palavra. O tema da meditação de hoje é como amar o meu irmão de comunidade. E comunidade, aqui a gente pensa em comunidade eclesial, né? De paróquia, de igreja, a gente pensa em comunidade familiar, comunidade de serviço, tudo aquilo que pode ser estendido, entendido pela palavra comunidade. Você já quis matar alguém, né? Você já quis catar uma pessoa pelo pescocinho assim, fazer no seu pescoço, te quebro hoje. Você já quis, né? Eu tenho certeza, né, que se você... Tenho certeza não, desculpa. Eu acredito que a maioria de nós já quis fazer isso. E a palavra de hoje vai nos ajudar a entender como nós devemos tratar as pessoas. Né? O mais importante, nos ajudar a fazer isso. Leia comigo aí, Salmo 129. Vai aparecer na sua tela agora, você já pode ler. Vamos ler assim. No Senhor se encontra toda a graça e a copiosa redenção. Das profundezas eu vos clamo, ó Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. E eu vos temo e vos espero. Olha só o que esse salmo está dizendo para mim e para você. Primeiro, esse salmo está rendendo um louvor a Deus por toda a graça despendida na nossa vida, né? Quantas e quantas vezes, já começa aqui fazendo esse adendo, nós nos esquecemos de agradecer por aquilo que a gente tem. Agradecer pela graça que já nos foi dada. Né? Primeira coisa, nós estamos vivos, tem muita gente que não tá. Já parou para pensar isso aí? Né? Depois Deus vai nos cumulando de graça, né? O dom da saúde, as pessoas com quem a gente convive, os bens que você já conquistou na sua vida, tudo graça de Deus. E qual que é o grande erro e a tentação do inimigo? De a gente focar naquilo que a gente não tem, né? A pessoa tem uma bicicleta, mas eu queria ter uma moto. Tem uma moto, mas eu queria ter um carro. Tem um carro, mas eu queria ter um conversível. Enfim, você entendeu, né? A nossa sede e vontade de ter, ela é sempre grande, muito grande. E parece que nós nos esquecemos de louvar a Deus por aquilo que nós já temos. Não façamos isso. Então comece esse salmo falando sobre isso. A necessidade de nós louvarmos a Deus, né? No Senhor se encontra toda a graça. E fala também que no Senhor se encontra toda a redenção. Olha só, ele vai falar na segundo verso que a gente leu. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? A verdade revelada desse salmo aqui é a seguinte. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. Ninguém é digno da salvação. Choquei você? Desculpa. Ninguém é digno do céu. Né? Você não é digno do céu. Seu amigo, seu vizinho não é digno do céu. Ninguém de nós é digno do céu. O céu, gente, é uma graça tão grande, é uma graça tão maravilhosa, que nem que a gente quisesse, a gente já nasceu com um pecado, que é o pecado original. Todo ser humano que nasceu depois de Adão e Eva, tirando Nossa Senhora Jesus Cristo, já nasceu com o pecado original. Então, só por aí, nós já teríamos perdido a salvação. Ninguém é digno do céu. Diante de Deus, ninguém se salva. Então, daí, parece até que é uma situação até um pouco negativa, né? Então tá todo mundo, né, num barco meio furado. E seria assim se ficássemos aí. Só que o verso ele continua. Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. Mesmo nós sendo indignos, o Senhor nos perdoa. Mesmo nós não tendo, né, a capacidade de alcançar a salvação por si mesmo, o Senhor nos dá de presente, de graça.
O Senhor deu a mim e a você a salvação, apesar da nossa indignidade, apesar da nossa falta, apesar do nosso pecado. Então, já cai por terra hoje, em nome de Jesus, toda a tentação do inimigo que vai falar no seu ouvido assim: ah, você não é digno. Talvez você já tenha passado pela experiência de, depois de ter pecado, o inimigo vir falar para você a acusação. Olha o que você fez. Olha as coisas que você fez. Infelizmente, a gente conhece pessoas que vivem num loop infinito de acusação, de remorso, que fica se martirizando por algo que aconteceu. Ô irmão, desculpa eu te falar isso pra você. Eu respeito e compreendo a dor que você sente. Mas assim, ninguém é digno, né? Você não é. E é isso mesmo, eu não sou. Deus nos ama de graça, Deus nos dá de liberalidade o seu amor, a sua salvação. Deus continua te abraçando apesar do seu pecado. Deus continua te amando apesar do seu pecado. Deus continua, estando com você todos os dias apesar do seu erro. Graças a Deus. Louva a Deus aí agora. Fala assim: obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor continua comigo apesar do meu erro. Lembra qual que eu falei que era o tema? Como amar o meu irmão de comunidade. Porque toda vez que a gente escuta uma palavra, deixa eu contar um negócio pra você. A gente tem sempre um chamado em relação a Deus e em relação ao outro. Em relação ao outro, qual que é o chamado que essa palavra me traz? Olha, se eu não sou digno, Deus me ama, eu tenho que começar o jogo da vida sabendo que a pessoa com quem eu me casei também não é. A pessoa com quem eu me casei, ela é imperfeita. Os meus filhos, você me conhece bem, você sabe muito, né? Se você não me conhece, prazer, eu sou pai de 6 filhos. Os meus filhos também não são. Nos meus filhos também está o erro, também está a indignidade, não é? Gostaria que eles fossem todos santos e puros, né? Gostaria, mas não são. Então eu tenho que saber, começar o jogo sabendo que as pessoas vão falhar com você, irmão. E no momento em que elas falharem com você, você tem que se lembrar, e o tem agora é um verbo impositivo, você precisa se lembrar do amor que Deus tem com ela. Porque essa pessoa que é indigna, ela também é alvo do amor de Deus. Ela também é amada por Deus. E copiar esse amor. Copiar o amor que Deus tem pelos outros. Eu digo copiar porque, claro, você não vai ser capaz de amar o outro ser humano como Deus o ama. Mas entender, olha, eu sou pecador e eu erro, Deus me ama. A minha mulher é pecadora. O meu esposo é pecador, meu filho é pecador, meu colega de trabalho é pecador, mas Deus os ama também, né? Eu e você não temos a prioritariedade do amor de Deus, a exclusividade do amor de Deus. Deus ama também essas pessoas. Então peçamos a Deus que também nos ajude a amá-los. Essa é a essência do perdão do Pai Nosso. Você se lembra bem, né? Perdoar nosso pecado assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu estou falando sobre a ótica do amor aqui, né? Mostrando para você, e que se você fizer essa oração, eu garanto para você, Deus vai infundir o amor, porque o amor é dom sobrenatural de Deus, é uma virtude infusa que se chama caridade. Deus vai dar para você, é promessa de Jesus, né? Se você pedir: Senhor, me ajuda a amar essa pessoa, me ajuda a amar essa pessoa como o Senhor a ama, o Senhor vai fazer crescer em você a virtude do amor. Então, resumindo, como amar meu irmão de caridade? Ore por ele. Ore por ele no momento da sua oração. Ore por ele, não é assim, ore para ele melhorar. Não. Ore no sentido de que, no momento da sua oração, peça a Deus que você tenha o amor dele no seu coração para com essa pessoa. Você está com dificuldade no seu casamento, seu relacionamento familiar? Peça a Deus para que Deus encha você de amor por essas pessoas. Amém? Graças a Deus. Vamos rezar? Meu Senhor e meu Deus, eu creio em Ti, mas aumenta a minha fé. Eu vos amo, mas aumenta o meu amor. Eu espero em vós, mas aumenta a minha esperança. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deixa Jesus se consolar.